Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12 até o verso 17. Quero convidar você a se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, para que possamos ler. Acompanhe comigo esta leitura, Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Curva mais uma vez a sua fronte e vamos orar. Bendito Deus, nós nos reunimos nesta bela manhã de domingo para louvarmos, engrandecermos e reconhecermos a grandeza do Senhor nas nossas vidas. E agora, Pai, como corpo de Cristo, como povo do Senhor aqui reunido, nós pedimos, ó Pai, realmente a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. O ministrar do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Podei vos assentar. Uma igreja que vive em comunhão. Como é bom a gente estar juntos, né? Como é bom a gente ter momentos juntos. Como é bom a gente poder se reunir e nos confraternizar, nos alegrar, chorar também em momentos difíceis. É bom saber que temos pessoas ao nosso redor a qual nós podemos contar, a qual nós podemos ter a mão estendida para o momento da aflição. E viver em comunidade nos dias de hoje passa por esses desafios. Desafios que muitas vezes esbarram na individualidade do ser humano. Desafios que esbarram muitas vezes na falta de segurança da cidade grande, como São Paulo. Desafios que esbarram na desconfiança do ser humano. Nós, a cada dia mais, estamos desconfiados das pessoas, e as pessoas desconfiam de nós também. Existe um desafio muito grande de relacionar, de viver próximo, porque as decepções são grandes. Um dia desses, fazendo um discipulado, a pessoa falou para mim assim: eu estou muito decepcionada com o povo evangélico. Daí eu perguntei por quê? Porque uma pessoa que era muito minha amiga me decepcionou. Daí eu falei, mas decepcionada com o povo evangélico, se uma... E comecei a trabalhar com ela alguns valores de que antes do evangélico, antes de tudo, antes de ser da nomenclatura, né, existe um ser humano que é pautado de erros, que pode sim errar, que pode sim pecar, que pode sim decepcionar, e que uma coisa não está ligada à outra. Mas passa
a ligação no momento do testemunho, e daí que fere a confusão no relacionamento dos valores da palavra de Deus, daquilo que devemos e não devemos fazer, e daquilo que somos ou deveríamos ser. E tudo isso, queridos, muitas vezes acontece no nosso meio em comunhão, como igreja. Quantas vezes nós desconfiamos de algumas pessoas do nosso meio eclesiástico, poderia dizer assim. E isso é um desafio para que nós possamos aprender a superar e viver, sim, uma igreja em comunhão. Viver uma igreja que não está empautada apenas na comunhão dos seus programas, que é um grande desafio hoje também. E você vai perceber aqui que existem muitos desafios. Uma igreja que não vive na comunhão, centrada em programas. Ah, como foi bom aquela festinha. Ah, como foi bom aquele passeio. Ah, como foi bom aquele encontro na minha casa essa semana. Ah, como foi bom apenas em momentos que tornam-se agradáveis no natural. Mas viver em comunhão em toda a situação. E é isto que nos é proposto aqui em Colossenses, é isso que é orientado a igreja aqui, de como viver em comunhão, como ser uma igreja que vive em comunhão. E a primeira questão que eu quero apontar aqui, que uma igreja revestida, que dá suporte e sabe perdoar. Uma igreja revestida pelo Espírito, que dá suporte e sabe perdoar. Para ser uma igreja em comunhão, essa igreja precisa estar revestida da graça de Deus, essa igreja precisa estar revestida do amor, da bondade de Deus. Mas essa igreja também deve estar apta, ou a igreja deve estar apta a dar suporte às pessoas e saber perdoar. O perdão é algo que tem que estar na vida da igreja. E às vezes em departamentos, em ministérios internos da igreja, o perdão, a palavra perdão, ela fica muito longe do convívio. Mas o Senhor, e através da capítulo 3, nos ensina a sermos uma igreja que dá suporte e que perdoa. Que dá suporte e que perdoa. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja novamente comigo o verso 12 e o verso 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então nós precisamos estar revestidos de humildade, bondade, de mansidão. Ser manso nos dias de hoje. Mansidão nos dias de hoje. A mansidão passa pelas nossas reações, pela forma como reagimos às situações que temos que conviver, reagimos pelas situações que passamos. E por último aqui ele fala no verso 12 de paciência. Nós temos que aprender a ser mais pacienciosos. Nós temos que ter paciência. Nós temos que entender situações que muitas vezes eu e você já superamos, mas que para uma pessoa nova na fé é novidade para ela, e ela está vivendo aquele momento ali como um profundo, uma dificuldade, e você fala assim, nossa, mas eu já passei por isso aí, eu já estou anos-luz na frente. Mas nós temos que ter paciência para saber ensinar, nós temos que ter paciência para saber aconselhar, nós temos que ter paciência para orientar as pessoas. E nós não podemos, queridos, pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de mansidão, apresentar situações simplistas para momentos complexos na vida das pessoas.
Ah, eu estou com esse problema. Ah, isso é assim mesmo, viu? Ora que daqui a pouco melhora. Isso é muito simples para a pessoa que está vivendo. Nós precisamos escutar, nós precisamos ter paciência, precisamos aprender com uma igreja que vive em comunhão, a ouvir mais e falar menos, e quando falar, falar segundo a orientação da palavra de Deus. Nós precisamos suportar uns aos outros, e não suportar de que, eu te suporto, eu não te aguento, mas eu te suporto. Não nesse sentido, mas sim de dar suporte. De olhar para o problema da pessoa, de olhar para a situação da vida da pessoa, do teu irmão, da tua irmã, dos nossos irmãos, e falar, olha, eu estou aqui, conte comigo. Tem um ombro amigo para você reclinar a sua cabeça e chorar quando precisar. Nós precisamos ser mais companheiros. Uma igreja que vive em comunhão, ela dá suporte ao próximo e ela sabe perdoar. Continue aí, vendo comigo no versículo 13. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Queridos, existe um ensinamento muito profundo nessa questão do perdão e que nós não teríamos tempo aqui para irmos a fundo sobre essa questão do perdão neste momento, mas existe algo que nós precisamos ter no nosso coração. À medida que Deus nos perdoa, nós devemos estar prontos a perdoar o nosso próximo. À medida que Deus nos perdoa, nós precisamos estar prontos para perdoar o nosso próximo, mesmo que ele seja reincidente, mesmo que ele já tenha pisado na bola, mesmo que ele já tenha te decepcionado 1, 2, 3, 4, 10 vezes, nós precisamos sempre estar prontos a perdoar, porque Deus não nos nega o seu perdão. Deus não nos nega o seu perdão, Ele sempre está pronto para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido de misericórdia. O Senhor sempre está pronto a ouvir aquilo que colocamos diante dEle como falhas, como sentimentos muitas vezes impuros, como momentos muitas vezes que cometemos injustiças. Deus não encolhe a sua mão a nós, mas Ele sempre está pronto a nos ajudar e a nos perdoar. E à medida que Deus nos perdoa, é a medida que nós devemos ter para perdoar o nosso próximo. Somos diferentes. Somos diferentes em ideias e em ações, em formas de pensar. Por isso precisamos estar prontos a perdoar e a sermos perdoados. O perdão é algo importante na vida de comunhão como igreja. Não dá para viver vida de fingimento. Não dá para ser uma igreja fingida no seu relacionamento, uma igreja falsa no seu relacionamento. Nós precisamos, como igreja em comunhão, buscar a santidade e a simplicidade do convívio uns com os outros, e isso se faz à medida que gera em nós o sentimento de poder perdoar e ser perdoado, de ter a liberdade de confessar o pecado um ao outro e dizer, olha, eu estou com esse sentimento, você aquele dia me disse estas palavras e feriu o meu coração. Ter esta liberdade e não ter medo de falar, eu não vou falar, vai que a situação piore, vai que ele entenda de outra forma e a situação fique mais complexa, mais difícil de ser resolvida, é melhor eu guardar para mim e daqui a pouco eu esqueço. Não, nós precisamos ter liberdade de irmos uns aos outros e pedir perdão uns aos outros, quando existe palavra que fere, quando existe situações que geraram tristeza no coração, quando houve um olhar diferente, um olhar às vezes zangado, um olhar às vezes de decepção, um olhar de julgamento,
Por isso que é importante viver em comunhão e pensar no perdão de Deus sobre as nossas vidas, o quanto que Deus nos ama, e o quanto que falhamos com Deus, o quanto que desobedecemos a Deus, e Deus mesmo assim está dizendo: olha, filho, eu te perdoo, pode chegar a mim, confessar os seus pecados que eu te perdoo. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que ama, que é um só corpo e é agradecida. É o nosso segundo ponto. Uma igreja que ama, que é um só corpo e é agradecido. O verso 14 e o verso 15 falam sobre isso. Uma igreja que sabe amar apesar das diferenças. Uma igreja que sabe amar apesar de momentos delicados que vivem. Uma igreja que sabe amar a sua liderança e compreende a situação, muitas vezes, dos desafios da liderança. O amor entre a igreja é relacionado, ou pode ser comparado ao amor de um casal, onde as pessoas, o casal, melhor dizendo, vai conhecendo dia a dia os gostos e desgostos de cada um, a forma e o comportamento de cada um na vida do casal, e aos poucos vai se moldando, vai abrindo mão, vai renunciando de certas coisas, porque o que está acima de tudo isso é Cristo como cabeça do corpo, como cabeça da igreja. E isso é muito importante na vida de comunhão, de saber que o que deve imperar não são os meus gostos, as minhas vontades, mas sim o que deve reinar em nosso meio é a vontade de Deus. É o querer de Deus nas nossas vidas. Uma igreja que ama e que entende que é um corpo com membros diferentes, mas que cada membro tem o seu valor, como está lá em Coríntios. Uma igreja que, apesar das diferenças, ela quando se ajunta, quando ela está forte, ela torna-se um corpo, e um corpo vivo, uma igreja em movimento, uma igreja que faz diferença, uma igreja que gera expectativa e mudança através da ação de Cristo. Uma igreja que é agradecida, que ela não está apenas murmurante, achando que nada está acontecendo, que os tempos são difíceis, que é assim mesmo, e daí cai na conformidade. Não vale mais a pena essa insistência de pregar o Evangelho nos dias de hoje, nesse mundo corrompido, é melhor cada um ficar no seu cantinho e viver a vida. Como tinha até um hino, há muito tempo atrás, eu nem cheguei a ver este hino, nem a conhecer ele sendo cantado, mas há muito tempo atrás tinha um hino que diz assim: eu no meu cantinho e tu no seu. Não sei quantos não viram esse hino, ou conhecem esse hino, mas foi tirado este hino do inário. Não existe mais, porque não tem como viver eu no meu cantinho e você no seu. Nós somos uma igreja, somos um povo, precisamos viver juntos, de mãos dadas, próximos, com valores do reino de Deus, com valores da palavra de Deus. Então não tem como viver, e às vezes eu falo isso lá no Jabaquara, que cristão não pode ter carreira solo, não dá para separar, não dá para querer, não, eu me destaquei, agora eu vou alçar voos sozinhos. Não dá para fazer isso como dupla de música sertaneja, que eles separam, ou como o vocalista que se destaca de uma banda e sai da banda e começa a seguir a carreira solo. Na vida cristã não tem como fazer isso, irmãos, porque nós somos um corpo. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do amor uns dos outros. Nós precisamos viver na graça e na paz do Senhor, com a vida uns dos outros. Não tem como viver separadamente. Nós precisamos ser agradecidos e não conformados. Gratos a Deus por pertencermos a uma igreja, mas também naquela
naquela vontade de sermos uma igreja cada dia melhor. E se Deus te colocou aqui é porque Ele quer que você faça parte de uma igreja cada dia melhor. E não apenas uma igreja confortável, que recebe todo mundo e recebe muito bem. Ah, tá bom assim. Não, tem algo a mais para ser igreja. Uma igreja que reconhece o Deus da igreja, que agradece o Deus da igreja, mas sabe que esse Deus tem algo a mais para a igreja. Somos uma igreja em comunhão. Somos uma igreja em comunhão e que tem a palavra de Deus. E não só tem a palavra de Deus, mas que adora e que existe para a glória do Senhor. E assim que nós encerramos o verso, encerra-se com o verso 16 e o verso 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Se você tiver com a Bíblia aberta e puder ler comigo o verso 17, vamos ler juntos? Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, vida de comunhão passa por uma vida onde a palavra de Deus é o centro. Vida de comunhão, vida de igreja que está em comunhão, ela não é regida por achismos. Ah, eu acho que você deveria ter esta atitude. Ah, eu acho que você deveria agir assim. Ah, eu acho e eu acho. O achismo não faz parte da vida da igreja, do corpo de Cristo. O que deve fazer parte da vida do corpo de Cristo é a palavra de Deus, que é regra, é a única regra de fé e prática. É assim que nós cremos. A palavra de Deus como regra de fé e prática. E não os achismos, ou na minha opinião, a minha forma de pensar. É muito bom as experiências, é muito bom o convívio. Olha, quando eu era mais novo, eu fiz desta forma. É muito bom os exemplos do passado, das pessoas mais velhas, mais maduras, isso é muito bom. Mas o que deve ser o centro do guiar da vida da igreja, da comunhão da vida da igreja, é a palavra do Senhor. Deve ser a palavra do Senhor. Vamos ver o que diz na palavra. Eu fiz isso. Vamos ver o que diz na palavra. O que a palavra ensina a respeito disso. Vamos buscar na palavra, não como manual, porque manual a gente pega e vê uma vez e vê por cima só e joga na gaveta ou joga no lixo, mas como regra de fé. Palavra de Deus como aquela que guia, que ensina, que leva à edificação, que dá maturidade. E não apenas na caixinha de promessa que tem coisas boas lá. Hoje eu acordei meio de pé, hoje eu acordei com o pé esquerdo, então eu vou lá na caixinha de promessa. Que palavra gostosa. E daí começa o dia. Nada contra a caixinha de promessa, irmãos. Mas a nossa vida não pode ser apenas pautada na caixinha de promessa. E tem que ser a Bíblia inteira. E às vezes tem coisas na palavra de Deus que não é tão boa de ser lida, mas que é bom para a nossa vida. É bom para o nosso convívio. Se faz necessário ler palavras muitas vezes duras, difíceis, mas que são palavras de Deus para nós. Habite em vós, em vocês a palavra de Cristo. Habite em vocês a palavra de Cristo. Habite em nós a palavra de Cristo. Seja a palavra de Deus que venha habitar em nosso coração. A Bíblia está aí para ser lida
e não para ser usada como apoio de porta. A Bíblia está para ser lida e não apenas para ser um enfeite da estante na sala de estar. A Bíblia é para ser lida e conhecida e vivida para aqueles que creem e confiam nessa palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Usem esta palavra para ensinar e aconselhar uns aos outros. E cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Com gratidão a Deus em seu coração. Usemos dos artifícios da palavra de Deus, usemos da qualidade da palavra de Deus, façamos uso da melhor forma. E quando nos reunimos, e quando estivermos juntos, possamos estar com o nosso coração grato de saber o Deus o qual nós vivemos, o Deus o qual nós cremos, o Deus o qual nós confiamos e que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Deixa eu apressar aqui. Uma igreja que existe para a glória do Senhor. Encerrando o versículo 17, no finalzinho, ele fala, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Uma igreja que vive em comunhão, ela não está preocupada em agradar a si mesma, mas está preocupada em louvar e glorificar o nome do Senhor. A direção dela não é ser uma igreja destaque do bairro, mas a preocupação da igreja, a missão da igreja é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido no bairro. E se ela é bonita ou não, esteticamente, não é isto que vale. Se ela é atrativa, não é isto que está na sua missão, não é isso que está na sua centralidade, mas sim está em glorificar o nome de Deus com a vida de cada um, com a vida de cada pessoa que pertence a Cristo. E é assim que nós, então, vivemos como igreja, é assim que nós vivemos uma igreja em comunhão. Uma igreja que suporta, que dá suporte e sabe perdoar. Uma igreja que é um só corpo e é agradecido. E uma igreja que adora e que existe para a glória do Senhor. Assim devemos ser uma igreja em comunhão.